A maior importância de nós estudarmos epistemologia, principalmente na gestalterapia, é porque nós temos um contexto na criação da gestalterapia bastante complexo, onde Peirce e assim, o grupo do Sete, eles se utilizaram de muitas influências na construção. E se a gente não tem uma compreensão teórica de abordagem, de filosofia de base, que foi construída a abordagem, a gente pode cair num lugar muito difícil de não compreender o solo gerador e com isso também nós estarmos destoando do que nós compreendemos enquanto visão de homem e visão de mundo dentro da abordagem da gestalterapia. Com toda certeza, a gestalterapia ela foi construída num lugar de contracultura, a gente fala muito no contrafluxo, né? E ela ainda segue, todo o movimento da comunidade gestáltica ainda segue muito trabalhando nesse movimento de contracultura, de inclusão. Realmente, né, da gente estar fazendo um processo de superar as dicotomias e tentar buscar aí uma integração, né, enquanto pessoas, enquanto contexto, enquanto busca de reduzir as diferenças, né, então sim, com certeza. Então, na gestalterapia a gente compreende que nós temos que ajudar o nosso cliente a sair desse processo de dicotomia, de corpo e mente, por exemplo, né? Então, a nossa busca é sempre que as pessoas consigam ter uma maior consciência de si, das suas sensações, dos seus pensamentos, e que não fique nesse lugar de sou uma cabeça que pensa, um corpo que sente, mas que eles possam integrar isso. Então, nós temos muito convite para que as pessoas estejam presentes, para que elas trabalhem o que está acontecendo na sessão, como elas estão se sentindo em relação ao que elas estão trazendo, para que elas possam ir saindo dessa dualidade só do pensar ou só do sentir, né? E possam transitar entre ambos, né? Então elas possam aí fazer como se fosse um diálogo entre o que elas pensam e o que elas sentem, né? Seria um exemplo aí de dicotomia, existem muitas outras. Então, a gestalterapia, ela iniciou num solo muito experimental, né? Se compreendia, se tinha uma tendência muito a não se tornar algo totalmente acadêmico, né? Então, inclusive o Marte, a forma como foi divulgada, que Peirce divulgou, foi muito num lugar experimental, um workshop, com palestra, com seminário, com prática mesmo, né? Mas eu compreendo que após foi entendido uma necessidade de um desenvolvimento de teoria e tanto no período em que o Peirce ainda estava vivo lá, que em 69 ele fez publicações de obras, novas obras e publicações anteriores, né, já existia uma ideia, uma tendência de estar retomando essa questão teórica, né? Já existia aí essa preocupação dele com isso. E após o seu falecimento, e todo esse período ainda depois, a gestalterapia segue muito um lugar de trabalhar paralelamente, desenvolvendo teoria e trabalhando no formato experimental, né? Experiência enquanto processo psicoterapêutico, né? Porque a psicoterapia em si é uma experiência do início ao fim. Para mim, Patrícia, ser gestalterapeuta é ter a possibilidade de ser de verdade. E talvez não só a possibilidade, mas a necessidade de ser de verdade, né? De estar sempre inteira na relação. E claro, né? Ser de verdade em prol do meu cliente, quem está ali comigo, não em prol de mim, né? Mas é poder estar inteira, ter inteireza, que eu acho que é isso muito que a gestalterapia sempre buscou, né? Que as pessoas integrassem as suas partes e estivessem inteiras, né? Então, para mim, ser gestalterapeuta é isso, é ter a possibilidade de ser eu mesma, de estar ali com as pessoas e de ser uma pessoa que caminha lado a lado, como uma facilitadora quase, né? Nesse sentido de auxiliar a pessoa para que ela consiga ver as potencialidades dela, para que ela consiga desenvolver as potencialidades delas. E essencialmente, para mim ser gestalterapeuta é acreditar totalmente que aquela pessoa tem a possibilidade de se reorganizar, de se reestruturar.